Será que o futuro de todas nós, empreendedoras e empresárias, é virar infoprodutora? Ou será que esse mercado já saturou? Se você também tem essa dúvida, vem com a gente que a gente vai responder agora no TPM News com Borogodó. Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, eu sou a Mari Pazini e começou agora o TPM News com Borogodó, o nosso quadro no TPM no ar para falar das novidades novidadeiras do marketing, aquele espaço que a gente tem para conversar sobre tudo que está acontecendo no mundo da comunicação. Para começar, eu já quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo com uma amiga que a gente está na meta de chegar em 1000 inscritos, hein? Vamos lá? E também para a gente já começar agradecendo as nossas parceiras que fazem o TPM News com Borogodó acontecer. Mae Clothing, Sara Bardot Makeup, Tommy Lustra, que sempre manda um mimo pro nosso convidado, e o RDS com o Eudes aqui, que faz tudo acontecer magicamente aqui. E hoje é um episódio muito especial. Eu não sei se você percebeu, mas nós já estamos no 12º episódio, o final da primeira temporada do TPM News com Borogodó. E eu não podia convidar outra pessoa para sentar aqui que não a mulher que transformou a minha marca em 2023. A minha mentora, que é empreendedora digital, é consultora de gestão há 11 anos, há 6 anos empreende, tem 3 CNPJs em sociedade, além de estar criando 2 seres humanos incríveis. O Miguel e a Lavínia, que ainda tá na barriga. Érica Kawasaki, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui hoje. Olha, eu vou te falar, porque eu sempre choro. Ela tá arrepiada. Mas eu tô arrepiada e grávida é sacanagem. Desculpa. Eu já choro 3 vezes mais. Mas eu tô muito feliz com esse convite. Eu que agradeço por poder estar aqui, ainda mais fechando essa temporada. Sim. Né? E sempre falo pra você que me orgulho muito da sua trajetória. Sou muito honrada de poder ter acompanhado essa evolução. E vamos lá, temos muitas coisas para conversar hoje. Muitas, mas todas as vezes que a gente abre o microfone aqui do TPM, a gente quer ouvir um pouquinho da empreendedora que está aqui. Conta um pouquinho sobre a Érica, sobre os seus 3 CNPJ. Não são poucos, né? Na verdade, eram 4 até o começo desse ano. Eram 4. E aí, com a Lavínia, a gente falou, vamos dar uma reduzida, porque não ou tem 2 como. crianças ou 4 CNPJs. Não tem como. Mas então, eu sou, na verdade, totalmente fora do mercado, né? Eu sou formada em nutrição. Formada e pós-graduada em nutrição. E eu trabalhei por muito tempo com gestão de projetos na área de gastronomia e nutrição. Então, atendia diversos restaurantes, padarias, pizzarias, na área de gastronomia aqui da região do Vale do Paraíba. Fiquei 9 anos trabalhando com isso, desde projetos começando na planta até treinamento de equipe, RH, desenho de processos. Então, acabei tendo uma expertise muito grande nessa área de gestão e desenho de operações mesmo, né? E aí, em 2018, eu comecei a estudar sobre marketing digital, com a ideia de lançar o meu ex-marido, né? E aí, a gente fez vários cursos na época e tal. E começamos a trabalhar com isso. Então, em 2019 eu já comecei a lançar algumas pessoas. E aí veio a pandemia, que foi aquele boom. Para a área do marketing, de infoprodutos, principalmente. E aí foi onde eu fiz, de fato, a minha transição de carreira. Comecei a trabalhar com isso, abri minha agência. Hoje tenho 2 agências, uma minha e uma outra que eu sou sócia junto com meu namorado. E a gente tem um outro projeto também, que é também para ajudar mulheres empreendedoras a terem mais uma nova fonte de renda. Então, hoje eu trabalho muito focada com o público feminino, né? Sim. Muito focado na área do empreendedorismo, na área de gestão, na área do marketing. E é isso, hoje a gente está bem direcionado para essa coisa do infoproduto, lançamentos de produtos. Tenho a minha mentoria, que eu oriento mulheres empreendedoras também. Faz sentido, viu, galera? Fica a dica.
dá pra aprender alguma coisinha. Dá pra mudar muitas coisas. E tô nessa jornada desde 2019, de fato, trabalhando com isso. A gente cresceu bastante, com muito trabalho, né? As pessoas, elas acham que o crescimento no mercado digital vem de um dia para o outro. E que é fácil e que muita gente promete muitas coisas por aí, mas não é. É uma empresa, dá trabalho, é uma construção, é devagar. Sim. Mas eu acredito muito que o meio digital te possibilita muitas coisas que o offline não te possibilita. Sim. Principalmente a escala, né? A grande escala. Então, eu gosto muito dessa área. Tô muito realizada agora, assim. Ai, que bom, após né? essa transição. É muito bom sentir isso. Nossa, muito. Muito legal. Vamos começar então com o nosso Borogodó News, começando com tudo. A gente sempre mistura vários assuntos. E a gente conversou um pouquinho aqui no offline, como a gente achou essa interessante. Porque a Netflix, ela quer comprar um quadro que tá no YouTube e que é o quadro que mais faz sucesso no YouTube. E não é qualquer quadro. É um programa de entrevista que chama Hot Ones. Você já deve ter visto corte por aí, porque foi assim que eu também conheci. Que era das celebridades sendo entrevistadas comendo asinha de frango apimentada. Com vários tons de picância, né? Exatamente. Então tem coisas que são bem picantes da comida, né? E aí é um talk show que faz muito sucesso. E a Netflix está tentando, não é de hoje, emplacar o próprio talk show e nada tá rolando. E aí é aquilo, né? A gente até falou que tem uma outra pessoa que costuma fazer isso. Eu vejo que o outro tá fazendo um negócio que tá dando certo. E se eu tenho condição, eu vou fazer a proposta pra trazer. E é isso que a Netflix tá tentando, né? Exatamente. Vai lá e compra. Exato. Mas eu acho que, assim, é o mercado, né? Não tem como, a gente não foge muito disso. Mas eu acho que tem um risco muito grande aí de perder a identidade nesse meio do caminho. Eu acredito muito que esse programa deu muito certo por estar no YouTube, pelo formato que eles apresentam dentro do YouTube, né? E pela liberdade de poder criar. Exato. Porque quando você vai para um outro ambiente, você tem que se submeter às regras daquele outro ambiente. E provavelmente, não só isso, você vai conviver com outros programas que já estão na casa há mais tempo e que vão acabar tendo reações ali, né? Isso me lembra muito na época da MTV, em que você tinha os VJs. E aí eu lembro de algumas pessoas que trabalhavam com a MTV e eram super legais. E aí iam crescendo, eram contratadas pela Globo. E aí parece que o tom de comunicação parecia era que a pessoa outra, perdia né? a alma. Exatamente. Porque ali ela tinha que se submeter a tantas regras que ela perdia aquilo que ela tinha a liberdade criativa, né? De ser criativo, de estar livre naquele espaço por conta das regras. Então, eu também acho que tem esse risco de perder bastante. Embora seja, eu comentei, eu brinquei, né? Que é o modus operandi do Mark Zuckerberg. Porque ele vê alguém fazendo alguma coisa muito legal. Eu acho isso inteligente da parte dele. Ele falou assim, pra que eu vou gastar meu tempo criando uma coisa pra competir com você se eu posso apenas fazer uma oferta? Exatamente. Né, na condição que ele tá de poder comprar o que ele quiser, ele compra e acabou. É isso. Mas plataforma tem um funcionamento diferente de um programa, de um conteúdo que depende de criatividade. E até o apresentador, esse apresentador, ele é muito bom. Sim. E ele tem uma liberdade criativa muito legal, que o canal possibilita, né? Sim. Que eu não sei o quanto que isso vai ser aberto desse jeito na Netflix, né? Sim. Então, corre o risco de perder um pouco da identidade mesmo do programa. Mas é um programa super legal. É divertido. É bom pra quem quer treinar inglês. Ajuda bastante. Tem um com a Anitta, que é bem legal, que é divertido, né? Eu assisti o da Anitta. O primeiro que eu assisti foi o com a Anitta. Foi a primeira vez que eu vi também, foram os cortes da Anitta. E é isso, né? Vamos esperar pra ver o que a Netflix vai fazer. A tendência é que cada vez mais as plataformas tentem migrar e cruzar esses conteúdos. Teve algum programa passado que a gente falou sobre a Netflix, como ela... Embora ela tenha sido disruptiva no mercado, ela não conseguiu entender que o mercado que ela criou estava mudando. Sim. Porque ela era líder do mercado, soberana, né? Você tinha tudo ali. Aí todo mundo entendeu que precisava ter o seu próprio streaming. Todo mundo criou streaming, não deu certo. Tem um monte se juntando, porque ninguém vai ficar pagando 20 streamings que a gente... E aí você vai assistir alguma coisa, você nem sabe o que assistir aqui, ó. Por onde começar. Aonde tá, em qual, tem que pesquisar em qual streaming tá. Então, eles acabaram dando uma perdida e agora eles estão tentando
reacender a chama com produção própria. Mas eu acho legal isso no Netflix também, que eu vejo que por mais que eles construíram esse mercado, né, bem entre aspas, mas eles ainda num timing certo estão Sim, tentando se reinventar e eles não esperando. Não foram de Kodak. Exatamente, De né? fechar os olhos pra mudança. Pro mercado e não tentar fazer alguma coisa que dê tempo ainda, né? Vamos ver, ansiosos. Vamos para a próxima, por favor, Eudes. Eu achei essa muito legal. Hoje, a gente ainda tá em setembro. Amarelo, né? Setembro amarelo. A Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, se uniu ao TikTok e o Snapchat, que é aqui pra gente no Brasil. Já foi, né? Já foi, mas no exterior ele ainda funciona bastante, para combater conteúdo de automutilação. É surreal quando a gente enxerga como tem conteúdo na rede social e que a gente não tem noção, porque o algoritmo é muito inteligente. Sim. Ele oferece exatamente o que eu quero, exatamente o que a Erika quer. E se Pra idade certa. Exatamente. Né? Se você é uma pessoa que tem tendência a procurar conteúdos assim, ele vai te oferecer. Mostrar. Então, eu achei muito interessante porque você sai daquele lugar em que a gente só tem um discurso bonito do Setembro Amarelo. Ai, a gente tem que falar de cuidar das pessoas. Mas na prática mesmo isso não tá acontecendo. Não, né? as pessoas continuam sofrendo, continua sendo a maior plataforma de compartilhar notícias que vão incentivar, vão inclusive ensinar como fazer. Né? E não adianta a gente achar que não vai ser assim. Esses dias eu vi um conteúdo, agora eu não me lembro qual que era, mas era alguma agência de conteúdo mesmo, mas de conteúdo... Ela é uma agência de conteúdo de reflexão, né? De tentar trazer conteúdo bacana. E ele fazia uma análise de como era o perfil no TikTok de um adolescente de 16 anos. E eu fiquei chocada com o conteúdo. Eu fiquei muito chocada. Era muito conteúdo misógino. E, assim, claramente misógino. Falando que mulheres querem ser superiores, que elas são malvadas. 16 anos. Para 16 anos. Coisas muito violentas, muito agressivas. Muita coisa muito narrada, usando imagem de jogo. Que é uma linguagem que eles entendem muito. E que protege, de certa maneira, a pessoa que tá fazendo o conteúdo. E aquilo, assim, eu frequento o TikTok. Aquilo nunca apareceu pra mim. Com certeza. Porque o algoritmo sabe pra quem que ele entrega. Exatamente. O que entrega. Então não adianta a gente achar porque a gente não tá vendo que não existe. Mas eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, mas eu fico um pouco descrente de como vai conseguir proteger, né? chegar nesse nível de inteligência pra, de fato, vetar esse tipo de ação dentro da rede social, porque é uma coisa que fugiu do controle, né? Então... E é aquilo, né? Se a rede vive de alcance, de engajamento e o conteúdo tá engajando... Distribui, né? Não tem muito... Eu não sei, assim, na prática, como que, de fato... Eu acho super importante, eu acho que tem que começar de algum lugar, exatamente. Né? O primeiro passo precisa ser dado. Mas eu vejo, assim, isso é eu, como mãe, eu tenho muito medo, né, dessa exposição. Miguel, ele ainda é pequeno, ele não tem acesso à rede social. Vai demorar bastante para ter ainda. Ele pede? Não, ele nem sabe o que é, na verdade. Ele não tem contato. Ele não tem sabe 6? o que é. Ele tem 5. 5. Mas ele não sabe, tipo, o que é, ele não tem nem ideia. Nem o WhatsApp ele sabe o que é. YouTube ele vê. YouTube ele vê. Só que é o YouTube Kids, com aquele controle parental e tal. Só que ainda assim, eu vejo que existem falhas. Sim, Você tem o controle parental, tudo que ele for acessar precisa da minha aprovação. Eu preciso entrar com a senha ou com o meu Face ID para liberar para ele acessar. Só que ainda assim eu vejo que tem falhas. Então, um exemplo bem clássico, assim. Quando você entra para fazer download, baixar jogos, as fotinhos dos jogos são umas. E aí, quando abre o jogo, não é exatamente aquilo. Não é aquele conteúdo. Sim. E, gente, como que tem controle disso, entende? É um negócio que eu sinto que as pessoas... É fácil de burlar. Exatamente. Exatamente. Eu pensei nisso ontem, né? Nós estamos aqui durante a semana, né? O episódio vai ao ar no dia 21. Saiu ontem, terça-feira, uma notícia do Instagram que vai ter o perfil Teen.
Foi o próprio Adam que soltou lá. Ele, inclusive, fez um vídeo muito de pai para pai. Eu achei, assim, linguagem, o tom narrativa, de voz. né? Gente, eu acho eles muito bons Sim. nisso. Ele só para o celular e grava. E ele, lógico que tem toda uma estratégia por trás, né, gente? Não é porque um vídeo é simples que não tem estratégia. Na verdade, o simples faz parte da exato, estratégia, pra né? parecer que ele tá trocando uma ideia com um amigo e tal. Exato. Mas o tom de voz muda, o jeito dele falar. E das restrições. Então, era assim, o perfil vai ser conectado ao perfil dos pais, ele não vai poder ter perfil aberto, você vai poder escolher quem que vai entrar em contato e tal. E eu acho sensacional, eu acho que tem que começar por aí mesmo. Porque Sim. eu não acredito que vai ser possível a gente não deixar a criança entrar. É Sabe? impossível Vai chegar uma vetar, idade que não vai ter jeito. exato. Mas, enfim, né? É legal ter o controle. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas quem que comprova que um adulto Tem a capacidade também de criar um perfil fake vinculado ao próprio perfil dele Exato. ou de outra pessoa pra conversar? E eu já... É muito interessante, é muito curioso. Vai precisar de um número de documento, sei lá. Gente, é muito fácil, fácil. conseguir um número de documento. Não, e até nesses joguinhos, assim, eu tenho pessoas próximas a mim que já aconteceu disso, de ter adultos entrando nesses jogos infantis, eu tenho entra no pavor chat, disso. conversa, pede Instagram, pede Sim. WhatsApp, começa a conversar, e aí... de pessoas próximas, Sim. não é nem muito distante, entendeu? E de a gente ver o teor dessas conversas é muito assustador, assim, sabe? De como é próximo, né? E aí era um adolescente, mas é isso, o adolescente ele tem eu acho uma que é malícia, pior mas não ainda. é nesse lugar Eu ainda, acho que o adolescente entendeu? é mais difícil, porque a criança, ela ainda confia muito no que o adulto fala. O adolescente, ele tá exatamente no momento oposto, de desafiar o que o adulto fala. E querer testar, né, Exato. até onde vão os meus limites, até E onde de eu posso poder falar que ele tem autonomia de testar a própria liberdade pra Exato. fazer isso. O meu enteado morre de vontade de ter um canal no YouTube. Ele já pediu muitas vezes, agora a gente tá numa fase que parou, né, porque daí teve uma conversa mais séria, mas a gente chegou a cogitar. Eu, na verdade, pra mim, não teria essa opção, mas aí somos muitos. Sim, é um consenso, É um né? consenso de um colegiado, quase. Então, a sugestão que eu tinha dado era um perfil fechado no Instagram. Porque já que ele aprendeu a fazer animação. Então, ele queria postar os vídeos de animação dele. Sim. Eu acho super Que é legal. legal, exato. Só que eu sei também que em algum momento ele não vai se satisfazer em só postar animação. Ele vai querer postar o rosto dele, ele vai querer Sim. postar... Porque os amigos têm. Aí tem essa questão, porque tem outros amigos que têm. Aí a primeira conversa já partiu disso, tipo... Mas fulano tem, exato. ciclano tem. Aí a gente, né, cara, cada casa tem a sua regra, cada família se organiza de um Exato. jeito. Ali a gente sabe que o pai é designer gráfico, também trabalha com internet, então ele também tem um contato grande e eles devem ter feito o filtro deles ali. Uhum. Mas da gente, na mesma semana que a gente começou a discutir isso, passou uma reportagem no Fantástico sobre assisti. pedofilia infantil. Eu fiquei horrorizada. Gente, eu me senti uma senhora conservadora, de verdade. De tão horrorizada que eu fiquei. Mas porque a gente não tem noção da proporção que E de isso quão tem. baixo é. Exatamente. Assim, Exatamente. E aí, o que mais me impressiona é ter inteligência artificial. Por que vocês ficam usando criança de verdade? Ai, mas é que... não sei. A mente é tão doente, assim, que, né? Então, são iniciativas importantes. Reforçando, estamos no Setembro Amarelo, então, ainda assim, por mais E assim, que... se cruzar conteúdo assim por você, Denuncia. sabe? Denuncia, porque pra quem tá legal, quem tá bacana, pode parecer que é bobo, mas pra quem já tem alguma tendência, pra quem tá num momento difícil, pode parecer uma solução. E o tanto que aumentou, né? Sim. Até por conta não só do conteúdo, mas dessa exposição mesmo. Sim. E principalmente nos adolescentes, esse comparativo que acontece. Por mais que não seja o conteúdo no intuito de... Sim. Mas é isso, as menininhas hoje elas crescem vendo... A gente tinha referência das artistas da novela, que ainda era algo muito distante da gente. Então, eu acho que o nosso comparativo desse padrão de beleza ideal ainda era algo distante da gente, porque a gente falava, artista de novela. Nunca vai chegar nesse padrão, né? Eu não vou me comparar porque é outra coisa. Só que a rede social trouxe essa proximidade. E aí, esse comparativo que eu acho que os adolescentes estão tendo a possibilidade de ter muito perto deles...
é uma coisa que é difícil de processar mesmo, ainda mais na cidade, É muita né? informação para pouca maturidade, né? De absorver, de interpretar, de entender o que é válido, o que não é. E a proximidade mesmo, Sim. porque não é mais, nossa, um artista da TV. Sim. É Ali. a menina que Sim. minha vizinha, muitas vezes, sabe assim? Então, eu acho que dá uma, né, bugada eu na acho cabeça, São assim. iniciativas interessantes que a gente tem que ficar atento e eu acho que não existe a solução de, vou fingir que não existe. Sim. A gente tem que falar disso, tem que entender o que está acontecendo, usar os controles que as plataformas oferecem. Permitem, né? Até para poder dar feedback, para trazer melhoria, porque Exatamente. as melhorias Cobrar também por mais Exato, melhorias, porque né? essas melhorias vêm a partir disso. Sim. Vamos levantar um pouco o astral agora com uma notícia do mercado de luxo e inteligência artificial. Parece suspeita, que as né? coisas não estão conectadas, né? Parece que, gente, mas e porque também tem o produto pelo nome, né? Nem toda inteligência artificial é o ChatGPT, é uma só. Exatamente. E aí eu achei o máximo. Primeiro porque a Louis Vuitton faz parte de um grupo gigantesco do cara que tá entre os maiores bilionários do mundo. Então ele tem muita grana. E ele tá investindo em IA para melhorar a experiência de quem compra no mercado de luxo. Experiência do usuário, né? É sensacional. E isso, para começo de conversa, que o mercado de luxo já é a referência que a gente tem de experiência de compra. Porque o que motiva as pessoas a comprarem, além do status, né? Você compra a experiência, você Exatamente. compra o processo como um todo. Então, a inteligência artificial ali, eu fiquei impactada, querendo que saia logo pra gente poder ver. Como que vai ser, né? É, E o quanto é interessante de que tá todo mundo olhando para esse lugar. sim. Não tem mais como fugir muito, Sim. né? Então, não, meu mercado não tem nada a ver com tecnologia. Whatever, vai ter que ter, vai ter que- entendeu? É um jeito que você vai conseguir fazer. Vai ter que ter, porque não É. tem pra onde fugir mais, né? Sim. A gente tem participado de muitos eventos na área de tecnologia. O Felipe foi participar esse final de semana num evento de fintechs. E todos os lugares que a gente tem ido, assim, é só IA. Todo lugar é inteligência artificial pra tudo quanto é lado. Eu vou assim. participar de um congresso da Jovem Advocacia, que o tema é Tem. voltado à inteligência artificial. É muito legal, porque você vê que existem áreas separadas só para discutir temas de Sim. tecnologia, inteligência artificial e enfim. E é isso, não tem muito para onde fugir, né? Eu falo isso. Eu tenho amigas que falam, mas eu não sou nada tecnológica, não tem nada a ver comigo. Eu falo, gente, para primeiro papo, assim, a nossa expectativa de vida da nossa geração já vai aumentar muito. Então, A gente não chegou nem na metade, é galera. exatamente isso que eu falo. A gente não chegou nem na metade da vida. Você tem a outra metade da sua vida pra você aprender. Sim. Então, acelera o processo aí, porque... Eu morro de medo de ter que virar o adulto que chama o filho, o sobrinho, Pra ensinar. pra ensinar a fazer as coisas. E eu já me vejo passando por coisas agora, que é assim, o Henrique tem 7 anos, né? E aí ele tem os hábitos dele, ele joga online. É fechado com os amiguinhos e tal, mas às vezes ele me fala as coisas e fala assim, mas você não sabe quem é tal pessoa? Aí você fala que... Não, tipo, gente, minha eu não faço sobrinha... ideia. Eu não faço ideia do que você tá falando. Peraí que eu vou dar um Google. Termos até, né? Sim, jogos, ele vem com expressões em inglês. Você Que eu fala, falo, gente, de velho. onde você ouviu isso? Mas E aí, não tem essa opção. mas eu tenho muitas clientes que chegam pra mim muito contra, assim, a Aham. aderir à tecnologia, a querer aprender um pouco mais. E eu sempre tenho esse mesmo discurso de falar, gente, não tem mais pra onde fugir. É a mesma coisa de anos atrás você tentar fugir da internet. Então, imagina as pessoas que lá atrás foram contra... O quanto elas perderam, né? O quanto elas perderam espaço, Aham. tanto de mercado quanto de conhecimento mesmo, né? Sim. Então, eu sempre falo isso, não tem muito pra onde fugir, por mais que você não seja uma pessoa tecnológica. Uhum. Na nossa geração, cara, a gente ainda tem muito tempo pra aprender e precisa aprender, porque Sim. é isso. Se você não se atualizar nesse mercado... Eu acredito muito que tem muitas empresas que não se atualizarem vão ter prazo de validade. Sim, elas vão de Kodak, né? Exato. Não vai dar conta de se manter relevante no mercado. E é isso, entender que pode ser, é óbvio, né, que existem sempre, né, os dois lados da moeda. A inteligência artificial pode ser usada
para diversas coisas ruins, como já está acontecendo, a gente já sabe que isso já está acontecendo, mas é exatamente um exemplo legal de como você pode usar no seu benefício, o benefício Sim. da sua marca, o benefício da sua empresa, entendeu? Então, experiência de usuário é um negócio que eu sempre falo muito. E, gente, dá para fazer muita coisa muito bacana e muito personalizada para o seu Sim. cliente usando inteligência artificial. E de maneira simples, né? Exato. Porque às vezes a gente complexifica muito os processos, como as coisas vão acontecer, cria muitas etapas e tem um jeito simples de você fazer. aplicar, de você trazer essa melhoria. E até barato. Eu Não gosto tão muito caro. de olhar o que o mercado de luxo faz, porque ele vai ditar, não é só tendência de moda, também é, Sim. mas enfim, é parte de comportamento e ele vai trazer soluções que às vezes a gente não pensou Economia comportamental e que não mesmo, né? são tão difíceis, né? É um mercado que está sempre estudando muito economia Sim. comportamental, qual que é o comportamento do cliente e tal. E entendendo como que ele vai trazer para abraçar, trazer mais gente para o funil. Aham. Eu não me recordo se foi alguma entrevistada ou se foi algum podcast que eu ouvi agora, que me falou sobre alguma marca de luxo. Eu acho que foi a Porsche. Que eles falavam que não teriam SUV. Não teria, seria só esportivo. E aí as vendas começaram a estagnar. E ao invés deles lançarem um outro carro para atrair um público diferente, eles observaram que as esposas de quem tinha Porsche também queria ter um Porsche. Só que não queriam um esportivo. Queriam SUV. Queriam um SUV. Então eles lançaram um SUV, que é o Cayenne, e que é o top de venda deles. Então essa análise de mercado, ela é fundamental nesse processo. Exatamente. É para entender o que tá saindo, o que não tá. E como que você abraça, você aumenta o funil e fica quebrando a cabeça. Como que vai abrir o funil e às vezes tem uma pessoa do seu lado que você não Que tem um já produto. tá ali, a né? pessoa- Pronta para comprar. Era exatamente essa análise. A pessoa estava pronta para comprar. Ela queria o produto. Ela estava ali, assim, convertidíssima. E o Ela quanto é só não tinha um importante a produto. marca ter essa visão e não ser tão rígida nas suas decisões. Porque é isso, Sim. uma coisa é você desvirtuar a sua missão, visão, valores, que não é o caso, mas você ouvir o que o seu público tá pedindo. E aí, não, porque eu falei lá que eu nunca na Há vida... 20 anos eu falei isso. Exatamente, por conta disso não vou fazer, Sim. sabe? Então tem que ter essa flexibilidade de entender o comportamento do Sim. seu consumidor e ser adaptável a isso, né? Exatamente. Falando em comportamento do consumidor, a nossa próxima notícia é sobre isso. É uma pesquisa de que 42% dos clientes pesquisam online enquanto estão na loja física. Gente, eu sou essa pessoa. Eu sou 100% essa pessoa. E eu atendo uma marca, é uma franquia, e eu falo muito sobre isso para elas. Porque é uma franquia, então a venda tá disponível num e-commerce gigante e em outros, Uhum. em marketplace. Por que que a pessoa vai comprar aqui e não vai comprar lá? Porque aqui ela tem experiência. Exatamente. Então, é essa experiência que a gente tem que garantir. E aí, o que acontece? Quando o vendedor vê que a gente tá pesquisando, ele já fica pistola. E aí da ele vida. quer fazer a venda, né? Então, tem alguns que não enxergam, assim, falam, então compram lá, larga a mão. Mas de enxergar exatamente pelo oposto. Não, eu quero fazer essa venda exatamente por isso. Porque eu quero te convencer a voltar a comprar aqui. Porque a tendência da gente daí vai ser criar vínculo. A gente é do cômodo, do conforto, Sim. né? De pegar o produto na hora. Eu acho que existem os dois lados, né? Quem... Acho não, existe, né? Já até a pesquisa mostra isso. Quem pesquisa na internet e vai na loja Sim. comprar. Até pra experimentar, né? E quem vai na loja primeiro e depois pesquisa pesquisa. pra ver se o preço é diferente, Sim. se na internet tem algum benefício que não tem na loja, enfim. Eu sou essas duas pessoas. Eu sou a pessoa que vai pra loja e fica lá. Então, por exemplo, essas lojas de construção. Eu passei Sim. em várias lojas de construção nos últimos tempos como dança. Eu era a pessoa que eu ia ver um papel de parede na loja, já pesquisava na internet pra ver Sim. quanto que tava na internet, se era o mesmo preço, se tinha Sim. desconto, se não tinha. Ou o contrário também, de pesquisar antes, se interessar pelo produto, ter algumas dúvidas e ir até a loja pra poder sanar, quebrar todas as objeções que eu tinha quanto ao produto. Por isso que eu sempre falo a importância da empresa, da marca, ser omnichannel. Você Sim. ter esse canal de comunicação em todos Aberto, os lugares e a sua comunicação ser muito coesa em todos esses lugares. Então,
é muito frustrante quando você tem uma experiência online e você chega na loja física é outra, Sim. e o inverso também. Você tem uma ótima experiência na sua loja física e quando você vai pro online, a experiência do usuário no online é péssima. Sim. Eu tenho visto as fast fashion fazendo muito esse movimento, né? Uhum. De ter o produto na loja, mas já incentivar a compra no aplicativo. No aplicativo ter alguns descontos, ter entrega grátis, ter cashback. Só que elas não cuidando da experiência do ponto de venda. E aí, isso é tão perigoso. você chega no ponto de venda, ele tá horrível. Nada do que você encontra ali, você entende como que tá no aplicativo. Gera um ruído tão complicado que ainda que eles usem daí o papel da influenciadora como o canal de vendas, de conexão entre esses pontos, é muito complicado. Porque Porque você é aquilo, frustra pessoa. a experiência já aconteceu, né? Exato. Então, Como aquela é que você marca. muda a primeira imagem? Exatamente, aquela marca que você já deixou aquela marca no seu cliente. Sim. Então, mas essa assim, eu vejo que o futuro, né, no mercado, principalmente quando a gente fala do digital, é essa questão do omnichannel, você conseguir ter canais de comunicações, todos interligados, com uma comunicação muito coesa, e que possibilite o seu consumidor escolher por onde ele vai construir esse relacionamento Sim. com você. O que é mais fácil pra ele? Exato, porque vai ter gente que vai preferir a loja física, que gosta de tocar no produto, se não for produto, que gosta de ter uma experiência com você. E vai ter gente que prefere o digital. Que não quer e falar isso com ninguém, eu aí. só quero clicar. Eu só quero comprar e me deixa em paz. A gente precisa entender que não existe só um perfil de cliente, né? Exatamente. E tentar abraçar o máximo possível todos eles. Então, a gente viu isso muito no mercado de infoprodutos, porque veio a pandemia, todo mundo estava isolado. E aí rolou aquela coisa de vender curso online, produtos digitais, e-books, mentorias, tudo feito de forma online, a entrega toda online. E aí o mercado, desde do ano passado, deu essa ruptura de as pessoas precisavam do presencial. E aí começaram esses eventos presenciais. Pra voltar a motivar, Pra né? voltar. E aí isso é o perfil do consumidor. Vai ter gente que vai querer preferir só o curso online, só o e-book, só a mentoria, só o encontro online. Mas tem gente que precisa desse presencial também, Sim. que gosta desse contato humano. Então não é só produto físico. Porque as pessoas falam, mas eu não tenho loja física, meu Sim. produto é só digital. Mas não é só produto físico, entendeu? Exatamente. O prestador de serviço também, que seja, mesmo que seja um prestador de serviço à distância, às vezes precisa entender como que tá o mercado e como que o seu cliente, quais são os tipos de clientes que você tem Sim. e como que você consegue, de fato, criar uma comunicação omnichannel para conseguir abranger todo mundo, porque é isso, Sim. são vários perfis diferentes, né? Sim, exatamente. Vamos para a próxima. Essa, ela é focada nos Estados Unidos por enquanto, mas eu acho, gente, é ano de eleição, isso me chama a atenção, que o Google vai financiar alguns jornais locais. Vai ser na Califórnia, mas os Estados Unidos ele tem uma legislação diferente, então o estado implementa independente do resto do país. E que ele está forçando que eles financiem jornais locais. Tem a ver com acabar com... diminuir, né? Acabar a gente não vai. Com as fake news, com fomentar a informação de qualidade. E eu acho tão interessante aqui no Brasil, porque existe uma coisa aqui no Brasil chamado os desertos de notícia. A gente está muito privilegiado numa região do estado de São Paulo que tem acesso é muito próximo da capital, tem tudo, né? Mas o Brasil é gigante e tem lugares que não tem jornal local. Sim. E eu falei isso da eleição porque acontece muito nesse período eleitoral deles não conseguirem fazer fact-checking. Porque não tem veículo. Não tem acesso, né? Não tem veículo local que possa fazer isso. E eu achei muito legal. Essa é uma pressão de legislação, é uma contrapartida que a empresa tem que prestar para a sociedade de ajudar esses jornais a se manterem ativos e funcionando. Exatamente, até pelo boom que teve, né, a empresa que causou nessa diminuição do alcance. Exato, do jornal impresso. Do jornal né? impresso, Sim. até o jornal televisivo, por mais que ainda tenha um alcance gigante, mas Sim. diminuiu bastante. E é isso, é redução de impacto, né? Sim. A gente vê essa questão da redução de impacto em vários outros setores, Sim. que na comunicação é legal a gente ver E parece que a comunicação só tá indo, né? Só tá acontecendo. exato. Só tá indo, aí a gente vai perdendo os elementos e de repente a gente vê coisas acontecendo
que são por falta de regulamentação, Uhum. que são por falta de organização do mercado, de fazer, gente, vamos resolver aqui esse negócio, porque quem sai penalizado é a sociedade, Sim. é a comunidade como um todo. Eu adorei, eu achei queria muito legal muito também. que isso fosse Muito legal. é, Implantado em vários lugares. sabe? Fazer um lobby. Eu adorei também, achei super legal. E acho super importante esse tipo de iniciativa, assim, porque é isso. A gente já vê vários tipos de legislações com esse intuito de redução de impacto em vários Sim. outros segmentos, que não na comunicação. Então é importante a gente começar a olhar para esse lugar também, né? E que a internet não é terra sem lei, tem regulamentação. No episódio passado, a gente falou sobre a situação do Twitter. A gente trouxe a opinião de uma advogada, porque é aquilo, eu tinha noção do que estava acontecendo, né? Eu até cheguei a perguntar pro meu marido, que é advogado, ele falou, eu não tô acompanhando. Sim. Eu não posso simplesmente falar uma opinião se eu não tô vendo. Aí ele até achou a decisão, ele falou, se você quiser ler, eu falei, eu vou falar com a Laura. Deixa quieto. Eu até dei uma olhada, ele falou, a partir da página tal. Aí eu dei uma olhada, eu falei, é muito juridiquês. É Não difícil, é né, da simples. gente traduzir. Não é. Embora eu tenha trabalhado um bom tempo com juridiquês, vai ficando mais difícil conforme vai subindo Sim. o grau da hierarquia. Sim. Né? Porque tem essa questão, enfim, do direito de criar esse distanciamento. Mas, basicamente, a grande questão era desrespeitar as poucas legislações que a gente já tem. Né, sem entrar no mérito se ele... Se é briga de ego, se não se é... ele forçou a barra demais em uma situação ou outra, Uhum. não é sobre isso. Mas a gente tem lei que já protege e que é muito difícil elas acontecerem. É LGPD mesmo. Já não acontece, né? São poucas as empresas que Estão atentas a isso. e preocupadas Sim. e mesmo sabendo que existe, de fato segue. Então, é isso, né? Não é o que você falou. Precisa ter regras pra seguir, porque senão vira bagunça. Senão a gente perde noção, perde rumo. O que vai ser? Até esse ponto da fake news, tem coisas que são muito gritantes, Uhum. né? Que a gente olha e fala, tá, isso não é. Mas e aquelas que não parecem? Quem que vai fazer esse fact-checking pra gente ter certeza daquilo que a gente tá compartilhando? Exatamente. Quem que vai ser esse órgão que vai dizer? Vai ter que ter um Ministério da Verdade, né? E até tem coisas que são óbvias pra gente que tá naquele meio, que Sim. tá dentro do contexto, ou que entende minimamente o contexto. Mas, assim, a sociedade é muito diversa. Sim. E tem gente que não tem o contexto, que não Sim. sabe. Então, assim, tem notícias que pra gente parece... Não, é muito óbvio que isso é uma fake news. Mas tem gente que não tem, que é leigo nesse assunto e que acredita. Sim. Então, é muito importante. É. E, gente, a gente vê isso, né? Tipo, no eleitoral, a gente vê o quanto que isso É gritante, acontece o tempo E o quanto todo. é perigoso. Sim. O quanto isso é perigoso. Então, precisa ter mesmo. Achei muito legal essa notícia. Estamos também. ansiosos por esse momento no Brasil. Vamos para a última notícia do News, antes do nosso estudo de caso. Que o TikTok, que é a plataforma queridinha dos jovens, né? Geração Z. Que a geração Z já acha que o Instagram é o Facebook. Que a gente já é que tio. tristeza isso, né? Eu me sinto a adoro tiazona do Facebook. essa galera da geração Z que fala, ai, porque eu acho muito brega ter que postar stories e postar feed. Eu falei, é porque eles não empreendem. A hora que eles precisarem A empreender, hora que a água bater na bunda, eles vão que entender. eles vão precisar fazer um processo de gostoso ser vendas. low profile quando alguém paga suas contas. Exatamente. Mas o TikTok tem essa fama de ser um espaço pro jovem, de fato é. E a própria plataforma entende isso porque tá atraindo Tentando atrair um profissionais público mais velho, mais né? maduros para irem para lá, para atrair novos usuários. Inclusive, Fernanda Torres, cotadíssima ao Oscar, ficou até arrepiada pelo filme que vai lançar aí. O Pedro Bial e outras pessoas. Gente, um investimento gigantesco de marketing, né? E eles estão fazendo campanhas, né? Sim. Tem campanha no Rock in Rio, que tá acontecendo agora. Ponto de ônibus. Eles são muito bons nisso. Né? Eles fazem no metrô, né? Tudo, né? Eu acho super legal. Eu acho muito importante eles terem essa percepção, né? Fizeram esse estudo, falaram que, a princípio, a ferramenta estava focando em aumentar alcance mesmo, e agora eles estão focando em segmentar mais público e trazer mais público. Acho super legal. Sim. A minha preocupação é de se essas ações vão ter continuidade. Sim. Porque uma coisa é você trazer, né, E você manter ali.
Outra E- coisa é você conseguir prender o público E é um no longo público prazo, que tá né? vindo de outras redes, acostumados com Com outro outro padrão de formato. comportamento, com uma rede que funciona diferente. Eu não sou o público da Fernanda Torres, mas eu também não sou um geração Z. Que eu acho, a minha impressão de entrar no TikTok é quando eu entro, tipo, Mercado Municipal de São Paulo, num sábado de manhã, cheio de barulho, e tem alguém puxando seu braço pra experimentar uma tâmara. É isso, essa a eu sinto impressão. exatamente isso que eu sinto É no muita TikTok. coisa. Eu não consigo ficar muito tempo, porque é como se tivesse muito barulho mesmo. É dinâmico demais. É. Eu sinto isso. Pra mim, o TikTok é dinâmico até demais. Não E- tem um lugar de silêncio, É. sabe? Qualquer coisa que você clica, ele vai ter muito som. E, nossa, é uma loucura. É até o layout, né? Enfim. E eu fiquei curiosa nisso, de tipo, o primeiro passo vai ser essa atração, mas o que de fato eles vão fazer dentro da ferramenta pra manter sabe? essa galera? Isso me lembrou de uma notícia que eu vi e que não passou no filtro. Mas que talvez seja uma saída que eles estão testando. Os layouts de plataformas baseados em inteligência artificial que são moldados de acordo com o usuário. Ah, mentira. Não é no TikTok ainda. Eu vi de site mesmo, de e-commerce. Então, de acordo com seus padrões de comportamento, você vai entrar no tem site. uma experiência do usuário diferente. Sensacional! Seria queremos. sensacional ter isso nas Nas redes redes sociais. Aí, Até sim. pra todos os públicos. Então, de público infantil, público Pessoas de adolescente. que têm sensibilidade, né? E Ao conseguirem- barulho. a luz. A luz, tudo. E conseguir usar a ferramenta. Gente, sensacional. É muito legal. É porque é uma pesquisa, Queremos, é pra muito ontem. iniciante. Depois eu vou procurar o link pra te mandar. É muito iniciante e estavam testando assim nos Estados Unidos e testaram no site, acho que da NASA, como que ia ser essa aplicação. Mas quem sabe, né? As coisas acontecem muito rápido agora. Nossa, mas achei sensacional. É muito legal, né? De mudar de acordo com a experiência ali, que daí é com IA generativa também. E aí eles já estudam o comportamento do usuário. Deve ser um e já- banco de dados Um algoritmo ferrado. gigantesco pra cruzar tudo Todas as informações. e fazer isso em 3 segundos. Até abrir no seu celular. Sensacional, sensacional. Muito massa, né? Adorei. Eu lembrei disso agora, depois eu vou dar uma olhada sobre isso. Vamos para o nosso estudo de caso, a análise de Borogodó. Eu disse, por favor, coloca esse vídeo pra gente. Ele tem uma energia de TikTok. Exatamente. Mas ele tá no Instagram, mas a energia é assim, pra mim, na minha cabeça é assim, o TikTok todos os dias. Ventilador, R$20. Panela de pressão, R$20. Chamo de panela, é R$20. Tudo isso na loja do 20, em Surreal, Piabetá. né? Aqui é o Brasil. A pessoa desmaiando, gente. Fomos numa loja em Magé, na Baixada, hoje de manhã, uma roupa tudo por R$20. A loja do Hoje eu tô- É R$20, R$20. Gente, eu fiquei caótico, impactadíssima, né? porque como que esse vídeo chegou na vida, né? Eu vi uma produtora de conteúdo que fala sobre produzir conteúdos em vídeo falando, quebrando uma objeção das pessoas, ai que vídeo não converte venda. Até achei curioso ela usar esse case, né? Porque aí ela trouxe o quanto... O extremo do extremo. E aí eu comecei a procurar e vi que o próprio influenciador tinha feito esse vídeo contando. É um lançamento de uma loja, tudo por R$20. E tudo mesmo, né? Coisas que custam aí R$150, R$200. E aí gerou um caos, a loja não abriu. Daí no dia que abriu, as pessoas estavam lá surtadas, caindo, machucando, comprando as coisas quebradas. Gente, caótico, né? Caótico. E aí, isso pra mim é um grande exemplo do como você não planejar a ação e não ter noção do alcance dela é perigoso. Total. Né? Porque a gente sempre pensa, isso é uma tendência do cérebro de pensar no pior cenário. Mas e se o Isso melhor explode? cenário der É, certo? Porque esse era o melhor exatamente. cenário. E aí? O que a gente faz, né? E não tinha plano. E é isso, né? Por mais que a gente não tenha todo o controle do alcance que a gente vai ter, a gente precisa tentar prever cenários. Eu sempre falo isso. Acontece com muita frequência de a gente receber cliente na agência falando, ai, quero fazer tráfego pago para alcançar mais gente. E aí a minha pergunta é, tá, qual é a estrutura de vendas que você tem hoje?
Se a gente conseguir alcançar mais tantas mil pessoas, a sua estrutura hoje suporta. Isso é muito clássico, assim, eu vejo acontecer muito nesses influencers de comida, Sim. que tá super na moda, Sim. então... Descobri um café. Exato, e aí a empresa contrata isso, o influencer para ele ir lá fazer essa divulgação, só que, por exemplo, o operacional, eu trabalhei muitos anos em operacional de Sim. cozinha. O operacional da cozinha não tá preparado Sim. para receber tanta gente assim. Aí o influencer que tem um alcance gigante faz uma baita de uma propaganda, Aham. o restaurante lota E não tá preparado. Não tá preparado para E receber. aí você causa um efeito terrível pra todo mundo. Pro influenciador, porque ele perde credibilidade. Sim. Pra marca que gastou um dinheiro, ainda saiu com a imagem queimada. Enfim, eu sempre penso nisso, inclusive nesses perfis de gastronomia. Eu lembro de um caso que aconteceu aqui em Taubaté, de uma doceria que fez. Isso também. Ela fez era um rodízio. Uhum. E assim, o lugar, ele não era grande. Fez com o influenciador. E aí, gente, é ter noção de projeção de... Tá, ele alcança, sei lá, no orgânico, 100 mil pessoas. A gente vai ter que olhar... Essa galera que é de Taubaté, 50% do público é daqui. Meu, já são 50%. Você já pensou se ele converteu 1%? Exato. É Tem muita lugar. gente. Como é que você vai atender essas Exato. pessoas? E Se a todo cozinha, mundo e chegar mesmo na que porta- caiba no lugar, a cozinha tá preparada para preparar de boa qualidade, E manter o padrão, atendimento de boa qualidade. sem surtar, sem entregar produto ruim. E, cara, é tão rápido. comum, porque eu fico vendo esses vídeos, aí você vai ler os comentários, porque eu sou a louca que gosta Eu de ler os gosto comentários. E aí é tipo, ai, nossa, estou há 3 dias tentando pedir um prato e ninguém me atende. Exatamente. Tentei ir na Exatamente. loja e não consegui, e a fila é gigante, e o atendimento demora. E aí Não o tá que era para preparado. ser uma estratégia de marketing para vender mais, para converter mais, você queimou o filme da marca. E fala que depois no marketing não funciona. Exatamente. Não é o marketing que não funciona, é que a gente não planejou as Não coisas teve aqui, estratégia né? por Então, trás. aí o que aconteceu com essa doceria foi isso, a conversão, né? Chegaram Alta. só 50 pessoas no ponto de venda. Um ponto de venda que recebia 10 pessoas por dia. Num rodízio, que tem uma alta rotatividade e grande oferta. Você não pode ter só 3 produtos, você tem que ter muita coisa. E tempo de mesa é demorado, porque a pessoa não vai no rodízio, Exato, fica 10 minutos Não, e vai embora. Ela vai ficar ali por lá. horas. Enfim, foi uma experiência super frustrada, deu errado, depois as pessoas reclamaram. Fica o aprendizado pra gente entender que em trazer influenciador não precisa ser só o gigantesco, tem que entender o perfil do público e tem que planejar. Exatamente. E tem que entender também se cabe naquele momento dentro da sua Sim. operação. Porque às vezes Faz você sentido. consegue fazer outras estratégias de marketing que sejam tão eficazes quanto em questão de conversão e que você consiga ter o controle da situação Sim. para que você não Desespere, influencie, não influencie a experiência do usuário, Sim. do cliente. Porque é isso, acontece com muita frequência, eu vejo acontecer com muita frequência, das pessoas virem para mim só querendo aumentar, é o discurso, né? Quero aumentar minhas vendas. Tá, mas não é só isso, tem todo um planejamento por trás do aumentar as vendas. Como é que tá a sua equipe de atendimento? Eles estão treinados para receber essa galera? Se a Sim. gente vai, os leads que vão chegar interessados? Como é que tá estoque? Sim. Tem estoque suficiente Você para tá vender? preparado, né? Você tem que entender, assim, o que eu faço se der errado, mas o que eu faço se der muito certo. E gestão de crise, né? Quando der, se caso acontecer alguma coisa Você grave... tá preparado pra responder rápido. Exatamente, porque senão... Senão vira um caos. Virou um caos. É óbvio que eu acho que eles jamais imaginariam Que seria tão numa cidade grande, pequena, que teria esse efeito viral. E isso também realmente foge um pouco do nosso controle Sim. no sentido de É que estratégia. você tem que ter uma estratégia naquele momento de ação rápida. Exato. Do que eu vou Né? fazer Como que eu agora? organizo essas pessoas pra não ter aquilo? Porque além de tudo, Exatamente. foi num dia que tava super quente, foi na véspera do feriado de 7 de setembro, tava super E quente. a galera passando mal. Muita gente, enfim.
E eu fico imaginando, Puxado. assim, os órgãos da cidade, né? Tipo, do nada. Sem entender o que tá acontecendo. Polícia, Sabe, bombeiro. ninguém falou que ia ter um evento na rua, enfim. Imagina. Eu imagino o caos também. Então, por isso que é importante a gente dar uma pensadinha no melhor cenário também. Exatamente. Vamos para a nossa caixinha de perguntas que vocês mandaram as dúvidas sobre infoproduto. Ai, adoro. Para começo de conversa, o que é um infoproduto? O que é um infoproduto? Infoprodutos são produtos que você vende informação. Sim. Por isso que é o nome infoproduto. Então, você vende o seu conhecimento através de um produto. E esse produto pode ser entregue em diversos formatos. Seja, porque as pessoas elas acham que infoproduto é só curso online. Sim. E não é. Então, você pode vender o seu conhecimento de diversas formas. Seja curso online, e-book, mentoria, consultoria, prestação de serviço, checklists, ferramentas, planilha, coisa de enfim. organização. Então, assim, tudo que você consiga, você tem uma expertise, você tem um conhecimento e você consegue passar o seu conhecimento através de uma ferramenta, através da sua comunicação, e você consegue monetizar isso é um infoproduto, tá? Então, isso pode ser feito tanto digital quanto físico. Então, livro, por exemplo. Tem gente que tem livro físico. Ó, que essa vende... era uma pergunta, você só vende no digital? Não necessariamente. Sim. Mesma coisa que tem acontecido muito agora no mercado, que são esses eventos presenciais. Então, é um tipo de entrega de conhecimento, que seja, fiz um workshop presencial, tô ali, monetizando o meu conhecimento, ensinando outras pessoas através do meu conhecimento, e consigo, né, vender isso como um produto. É um infoproduto também, então não necessariamente precisa ser só digital e não necessariamente é só curso online. Tem diversos formatos de entrega. Sim, muito bom. E só dá pra vender na Hotmart? Não, de jeito nenhum. Olha, a Hotmart, assim, é a empresa de maior estrutura hoje que a gente tem no mercado nacional e, assim, abrangendo o internacional. Então, eles estão indo para muitos outros países, eles já estão consolidados um pouco no mercado dos Estados Unidos, e Latam agora está crescendo muito, então realmente é uma empresa muito bem estruturada, mas a gente tem outras já no mercado, e dá para você, inclusive, criar uma estrutura própria, você não precisa necessariamente depender de uma plataforma para vender o seu produto, então você consegue, se você tiver o seu próprio site, seu próprio domínio, você consegue vender pelo seu próprio site, necessariamente, entendeu? Não é obrigatório, é que você ter uma plataforma por trás das vendas te auxilia em diversos processos operacionais que você sozinho ia ter que se preocupar com muita coisa que eles facilitam no processo. Além de trazer um peso, né? De você dizer que você tá vendendo ali naquela plataforma, já traz uma credibilidade, né? Porque tem a segurança do pagamento, tem essa segurança de que se você não gostar do produto, pela legislação, você tem o direito de devolução no prazo de 7 dias. Então, isso tudo que a própria plataforma já te dá pronta, você teria que construir numa estrutura própria sozinha, entendeu? Mas existem diversas plataformas hoje no mercado, plataformas boas, com taxas mais acessíveis também. Então, assim, é pesquisar e entender pro momento do seu negócio e do seu projeto, qual dessas plataformas melhor te atende. Porque é isso, é o que eu sempre falo. Vão ter plataformas melhor para iniciante e vão ter plataformas para quem já está mais tempo no mercado. Tá rendendo mais, produzindo há mais tempo, né? Como que eu penso? Eu crio uma esteira, eu tenho um máximo de infoproduto que eu posso vender? Como que eu faço essa estruturação do... Depende. Eric, eu tenho a minha metodologia de como criar infoprodutos, né? Que a minha metodologia cria uma metodologia primeiro. Então, geralmente, as pessoas elas fazem o caminho inverso. Então, eu tenho um conhecimento em tal área, eu vou lá e quero criar um curso online sobre aquele assunto. E aí, vou lá e crio esse curso online, boto tudo que eu acho que a pessoa tem que aprender ali, e é isso. Só que quando você faz desse jeito, você mata as suas possibilidades de criação de outros produtos também. Então, o que eu gosto de fazer com os meus clientes, até com a gente mesmo, que a gente vende os nossos próprios produtos, é primeiro ter uma metodologia,
E a partir dessa metodologia do meu conhecimento, então, eu sou expert em tal assunto, vamos supor, artesanato. Eu tenho a minha metodologia de ensinar como as pessoas fazerem artesanato. A partir dessa metodologia, eu vou criando infoprodutos em cima dela. Então, eu sei que a metodologia é fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os passos são esses. Eu vejo que o passo 1 pode ser um e-book, o passo 2, 3, 4 pode ser um curso online, o passo 5, 6, 7, que já é uma coisa mais aprofundada, pode ser em formato de mentoria, em que eu pego na mão. Sim. Então, eu gosto de fazer o caminho inverso. Primeiro entender, fazer a construção da metodologia. E a partir da metodologia, a gente criar infoprodutos com diversos formatos de entrega. E aí você forma a sua esteira de produtos a partir disso, entendeu? Sim. Então, pra mim, faz muito mais sentido, porque você consegue ter, de fato, um funil de vendas. Sim. Você não vai ter um produto só pra vender o Você seu vai ter a conhecimento. entrada, vai ter os principais, vai ter até chegar num high ticket. Exatamente. E aí, isso é tão importante, porque você fazendo a metodologia, você consegue entender a jornada do seu cliente. Sim. E aí, em vez de você fazer um curso completão de 300 módulos que a pessoa vai demorar, sei lá quanto tempo para concluir, você entendendo a jornada do seu cliente, você vai falar, putz, né, nesse início é mais interessante ele começar desse jeito. Sim. Depois é mais interessante ele ter um acompanhamento mais... Porque no processo da jornada do seu cliente, vão ter momentos que ele vai precisar ter mais proximidade com você. Sim. Para ele conseguir colocar em prática. Então, aí você fala, nossa, aqui nesse momento da jornada dele, é interessante ele ter um acompanhamento. Então, eu vou vender um produto que possibilite ele ter um acompanhamento comigo, com a minha equipe, enfim. Depende da estratégia. Ou não, vão ter momentos em que ele consegue aplicar tudo sozinho. E aí, ele aplicando sozinho, ele só precisa ter um formato de conferência. Eu vou lá e crio um checklist. Sim. Então, assim, quando você entende a jornada do seu cliente, fica mais fácil de você desenhar os produtos, porque você sabe qual o nível de proximidade que ele precisa ter com você e qual o nível de consciência e de aprimoramento do conhecimento ele precisa ter também. Você não e acho que também você tem uma quebra das entregas, né? Quando você faz um curso Exatamente. gigantesco, com a intenção de fazer a pessoa sair de um ponto A para o ponto G, Exato. você espera que ele percorra muitos passos e ele talvez não tenha motivação, não tenha energia para fazer isso sozinho. Exatamente. Quando você desmembra, né? Você acaba fazendo ele de passo em passo Pequenas conquistas. e chegando lá e aí virando recorrente também, né? Exatamente. Aí você aumenta o lifetime value do seu cliente com você. Então, uma coisa que ele compraria um curso uma única vez, Sim. ele vai estar sempre comprando. E qual é a ideia? A ideia não é, quero vender 30 produtos para a mesma pessoa. Não é nesse objetivo. Mas é ter esse nível de aprofundamento. Porque Sim. muitas vezes, as pessoas, elas compram um curso online completo, elas não estão preparadas ainda para aplicar aquele conteúdo na prática. Então, muitas vezes não é o lugar, ainda não é o passo que ela precisa Sim. dar. Ela precisa Ela dar tinha que dar um passo menor. inicial, exatamente. Então, você tendo vários produtos diferentes, com entregas diferentes, com nível de profundidade de conhecimentos diferentes, você consegue atingir as pessoas na determinado ponto da jornada que ela tá. E aí, isso facilita também a ela conseguir o resultado que ela busca. Sim. Porque eu acho que aconteceu isso com todo mundo na pandemia, de comprar curso E não consegui e dar não consegui conta, não dar aplicar. vazão. não conseguia aplicar, porque ou você não estava preparado, ou enfim, o conhecimento era muito profundo e você não conseguia entender, ou de fato faltou só aplicar mesmo. Sim. Mas exatamente isso é um estudo que a gente precisa fazer também, porque as pessoas falam, ele comprou meu curso, mas ele que não aplicou, o problema é dele. Não. E aí você não provoca a transformação real que você espera, né? Só que não é só o problema dele, porque quando você constrói o seu produto, você precisa pensar que ele seja construído num formato que a outra pessoa consiga aplicar. Sim. Eu sempre falo isso nas mentorias, o produto não é sobre você, o produto é sobre o seu cliente. Então, como que você constrói o seu produto para que o seu cliente consiga aplicar e ter a transformação? Muitas vezes as pessoas elas constroem da forma errada, elas constroem pensando O que nelas. eu gostaria de ter, o que eu gostaria de fazer. Ou como foi o jeito que eu aprendi. Então elas falam, eu percorri essa jornada, eu aprendi desse jeito, então vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito, e não vai. Então, por isso que eu até falo, né? Todo mundo fala, é para todo mundo. Eu, Érica, não acredito, tá? Que você ser um infoprodutor seja para todo mundo. Sim. Não que tenha, um filtro, mas é que assim, eu acredito que
Existem alguns elementos que são fundamentais para que você tenha sucesso nesse mercado. E aí tem pessoas que ainda não desenvolveram essas habilidades. Não significa que elas não consigam desenvolver, mas no momento atual não consegue porque ainda não desenvolveram. Que seria o quê? Didática. Então, assim, é isso. Querendo ou não, você vai estar ensinando o seu conhecimento para uma outra pessoa. Você precisa saber como ensinar. E não saber como ensinar do jeito que você quer aprender. Sim. Saber ensinar do jeito que a outra pessoa precisa aprender. Para que ela consiga, de fato, colocar em prática e ter a transformação. Sim. O que mais? Constância. Sim. Então, assim, precisa ter constância, não tem como, né? Hoje em dia, Não, eu acho que na vida, né? Nada que a gente começa e não não mantém, continue. não vai ter resultado, né? Exatamente. É que criou-se o mito de que fazer um curso e botar ele no tráfego, ele ia se vender sozinho. E não é, não rola desse jeito, não vai ser assim. Nada se vende sozinho, né? E sem esforço, né? Não existe. Então, é isso, né? A gente perguntou no começo se todos viraremos infoprodutores. Não necessariamente. Não, mas eu acho assim, eu acho que se você estiver disposto a desenvolver as habilidades necessárias, sim. É legal. Se você não tiver, não tem muito. E não é um mercado Milagre. Saturado. Pelo contrário, a Sempre gente tem espaço. muito espaço. A gente ainda, no Brasil, ainda tá... a gente não tá embrionário, a gente já tá numa fase de amadurecimento. A gente tava embrionário no começo da pandemia. E a pandemia acelerou esse amadurecimento do mercado. Então, a gente está num processo de amadurecimento no mercado, mas está numa expansão absurda. Então, para você ter noção, eu sempre gosto de falar esses dados. Em 2019, o mercado ele girava em torno de 10 milhões de reais. E essa crescente está aumentando muito. A gente já está passando dos bilhões. Então, a escala está sendo muito grande e muito rápida. Mas tem mercado pra caramba. E o que eu vejo é que o mundo digital, ele te possibilita a pensar em voos maiores do que só o mercado nacional. Que é uma coisa que está acontecendo muito no mercado agora, né? A gente está vivendo isso, que o mercado Latam, né, os países latino-americanos, eles estão agora onde a gente estava no começo da pandemia. Entendi. Então, é uma possibilidade, ainda mais... De expansão da gente. De expansão do nosso mercado nacional, de levar conhecimento para outros países e outras culturas, ainda mais com essa questão da inteligência artificial. Que a gente tem a possibilidade de usar a inteligência artificial para, por exemplo, traduzir o nosso conteúdo para outras línguas com muita qualidade. A vida. Exato. Entendeu? Então, eu vejo assim, mas nossa, para quê? Só de atingir... Mas eu vejo assim, se você quer vender o seu conhecimento por querer divulgar o que você sabe para o maior número de pessoas possíveis, isso não precisa se limitar só para o Brasil, entendeu? Você consegue que o seu conhecimento, reforçando ética, né, qualidade e tudo mais, chegue em outros países também. E o mercado digital te possibilita isso, que no mercado tradicional offline seria muito mais custoso, muito mais trabalhoso, muito mais difícil. E ainda mais seleto para o grupo de pessoas que conseguiriam, né? Você precisaria ter alguns privilégios ali para conseguir. Muito bom. A gente já explicou aqui. Tem mercado. Precisa ter um pouco de criatividade. Tá disposto a aprender as habilidades. E entender que não é só um caminho. Não é só curso online. Não é só Hotmart. Né, que foi o que a gente aprendeu na pandemia. Mas dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Nosso tempo está acabadíssimo. Se deixasse, a gente ficaria aqui mais 3 horas falando. Eu queria agradecer muitíssimo por ter vindo, ter trazido a Lavínia aqui para participar da primeira entrevista dela. Pois é. Ainda na barriga, ouvindo essa mãe. Ela vai ver. Transbordando conhecimento pra gente. Muito obrigada. A Eu que Tomi, agradeço. que é a nossa parceiraça aqui do TPM News com Brogodó, mandou um Pode mimo. Pode abrir, por favor. E eu vou aproveitar enquanto ela abre o mimo para lembrar você. Ficou com dúvida? Tem alguma questão? Deixa aqui nos comentários, a gente sempre responde. Vou deixar também os arroba da Érica para vocês acompanharem, irem lá tirar dúvidas também com ela. E te lembrar de seguir o nosso canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha com uma amiga. Tá com vontade de fazer um infoproduto? Gente, quanta coisa. A Tomi Adorei. mima, gente.
Amei. Né? Érica, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia o nosso papo. Eu que agradeço o convite, foi uma honra. Me coloco à disposição de todo mundo que quiser conversar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre isso. E agradeço o convite. Lavínia vai estar eternizada na barriga agora com essa participação. Muito legal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo TPM News com o Brogodó. Tchau!